Esta é a terra em que nasci, a terra dos meus afetos, a terra em que dei os primeiros passos. Aprendi a falar, aprendi a ler e aprendi a escrever. E aprendi também alguns dos valores e princípios que têm orientado e até ao fim ando a orientar a minha vida. Sobretudo, a liberdade e a igualdade. É muito muitas vezes diz que a escola primária, num tempo em que éramos poucos os que usavam sapatos e a maioria andavam descalços, usavam patim, comiam lá, dobrou-a com sardinha todos os dias. E foi aí que eu aprendi o problema da desigualdade. Que eu me perguntei porque é que uns usavam sapatos e outros não. E foi na busca dessa resposta que eu entrei na luta política e me fiz democrata e me fiz socialista. E é também para mim muito significativo, no momento decisivo desta campanha, ter aqui a presença de tanta gente, conhecidos, amigos, alguns da infância, alguns companheiros de escola, ter aqui tanta gente e ter aqui, sobretudo, algumas das principais figuras, desculpar-me-ão, do meu partido, o meu camarada José Sócrates, o meu camarada Almeida Santos e a minha camarada Maria. É a prova também de que a política é feita de afetos, de camaradagem, e que nas horas decisivas nós sabemos estar do mesmo lado, sabemos travar o mesmo combate, sabemos estar unidos e lutar até ao fim. E eu quero aqui deixar um abraço especial a José Sócrates pela forma, pela determinação e pela coragem com que tem defendido o interesse nacional e não o interesse A política é também saber resistir. A política é saber lutar. É uma coisa em que somos parecidos. Nós não baixamos os braços. Nós não deitamos a toalha ao chão. Nós lutamos com determinação e coragem até o fim. Até o fim. Hoje aqui, na minha terra, quero dirigir-me a todas as portuguesas e portugueses. A única promessa concreta de Cavaco Silva nesta campanha foi a ameaça de precipitar uma crise política grave. Diz agora ter pouco apetite pela bomba atómica da dissolução. Mas foi essa a sua principal promessa. Essa promessa foi feita de forma muito clara, essa promessa permanece. Ou será que é desta promessa e desta agenda que o país precisa? Será que se justifica somar às dificuldades financeiras, económicas e sociais uma crise política grave? Quem, se não este Presidente, caso fosse reeleito, em coordenação e cooperação estratégica com os partidos que o apoiam, poderia precipitar essa crise política grave? E quem verdadeiramente serve essa crise política grave? Com que objetivos? Com que programa político? Será que essa crise política grave beneficiaria o país e os portugueses? Dirijo-me a todas as portuguesas e a todos os portugueses, e em particular neste momento, àquelas e àqueles que ainda não decidiram o seu sentido de voto. Qual o candidato que dá mais garantias de defesa da estabilidade política, da lealdade institucional, dos direitos sociais consagrados na Constituição da nossa República? Qual o candidato que dá mais garantias de defesa do conteúdo social da nossa democracia? Qual o candidato que não se refugiará no silêncio obediente e cúmplice perante a pressão especulativa que põe em causa a nossa soberania e a nossa coesão social? Qual o candidato capaz de se bater
bater por outra visão da Europa, mais solidária, menos egoísta, mais coesa, com mais crescimento e prosperidade partilhada. Qual é, finalmente, o candidato que oferece mais garantias em matéria de intransigência e de integridade na luta contra a promiscuidade entre os negócios e a política? Quem é que, afinal, traz o risco do aventureirismo político? Quem é que, afinal, ameaça a estabilidade política e a estabilidade social? A independência, a integridade, a coerência e a consistência no combate por valores e princípios ao longo do percurso de vida de cada um são aspectos essenciais. São os indicadores da solidez da garantia que cada um oferece. Eu garanto a defesa da democracia e do Estado Social. Garanto a defesa dos princípios e valores consagrados na Constituição da República Portuguesa. Os portugueses conhecem que sou um homem que tem dúvidas, que por vezes se engana e que até comete erros. Mas sou um homem de convicções democráticas firmes. Sou um homem de afetos, leal com os amigos e leal até com os adversários. Falo com clareza, faço o jogo limpo e, acima de tudo, sou um democrata, sou um socialista e sou um patriota. Gosto da democracia. Gosto da democracia. Gosto do debate. Gosto do confronto de ideias. Ao contrário de outros, não me refugio nos silêncios e nas meias palavras. Não insulto os meus adversários, nem tampouco esta candidatura é um instrumento de vingança ou de ressentimento pessoal. Percorri o país, conheço os problemas de Portugal. O momento que vivemos é crítico e é por isso que me candidato. Perante o que está em causa, não poderia faltar à chamada. E o que está em causa é claro. A diferença entre uma visão aberta, moderna e tolerante, por oposição a uma atitude conservadora, dogmática e contrária à mudança e também ao respeito pelos direitos das minorias. Ao contrário de outro candidato, entendo que as mudanças legislativas no plano dos costumes eram necessárias, justas e colocaram Portugal na vanguarda da Europa. A minha posição sobre estas matérias é clara. Estou do lado da tolerância, estou do lado da liberdade e das liberdades. E não sigo o caminho de quem pretende fugir ao debate, misturando estes temas com o problema do desemprego. A diferença entre uma visão de Portugal com cultura e sentido histórico e uma visão técnica e contabilística em que os números se sobrepõem às pessoas, aos valores e à solidariedade. A defesa da cultura não é um luxo, é uma condição absolutamente necessária para a preservação da nossa identidade, para a promoção da nossa influência no mundo e também para o nosso desenvolvimento económico. Como tenho dito muitas vezes, uma nação não é uma operação contabilística. Uma nação não é uma sebenta de finanças. Uma nação são os grandes livros que em português se escreveram. E não só em português de Portugal, mas no português do Brasil e de Angola e de Moçambique e até de Timor-Leste, dos Lusíadas, até Papatela, de Fernando Pessoa a Miguel Torga. A grande força de Portugal é a sua cultura, são os seus valores, é a grande língua portuguesa. Nós somos um pequeno país, mas somos um grande país pela história, pela cultura, pela língua. É preciso conhecer essa história, é preciso conhecer os livros, é preciso conhecer essa outra dimensão de Portugal. De certa maneira, é um combate político, social, cívico e ideológico. Porque há uma diferença
entre a minha concepção da democracia, que é uma concepção progressista, entendida como democracia política, económica, social e cultural, e uma concepção conservadora e neoliberal, a concepção do Estado mínimo e dos cortes nas prestações sociais. É isso que está em causa. Eu defendo a democracia tal como nós a construímos, tal como ela nasceu da Revolução do 25 de Abril e tal como ela está na Constituição da República. E há uma direita política apoiada pela direita dos interesses que quer o poder todo e quer esvaziar o Serviço Nacional de Saúde, a segurança pública, a escola pública para o entregar aos privados, para reduzir os direitos sociais dos portugueses. É isso que está em causa. Há muita gente que tem seguradora, mesmo gente da classe média, mas há pessoas quando têm uma doença prolongada, a certa altura o seguro acaba e têm que ir para o Serviço Nacional de Saúde. O que seria dessas pessoas, o que seria dos portugueses, sem Serviço Nacional de Saúde, sem escola pública, sem segurança social e sem os direitos laborais que estão na Constituição da nossa República. A direita pretende conquistar pela primeira vez, desde o 25 de Abril, todo o poder, aproveitando esta oportunidade oferecida pela crise internacional e pelo atual contexto europeu. É o velho sonho de um governo, uma maioria e um presidente. E tem uma agenda política, tem um programa de governo para esvaziar o conteúdo social da nossa democracia. Eu sou o candidato que dá garantias de defender as grandes conquistas sociais da democracia portuguesa. O que está em causa é simples e claro. Por uma saúde pública universal e tendencialmente gratuita, financiada pelos impostos, ou por uma saúde privada para os ricos e remediados e uma saúde pública residual para os pobres e desvalidos. Por ou contra uma escola pública e republicana para todos, exigente e essencial para a promoção da igualdade de oportunidades. Por ou contra o aumento da precariedade nas relações laborais. É isto que está em causa. E também uma outra visão da função presidencial. Eu não defendo a cooperação estratégica. Eu não defendo uma magistratura ativa. Ninguém sabe o que isso é. Aliás, todas as magistraturas são ativas. Senão não valia a pena haver magistratura nas eleições presidenciais. A cooperação estratégica foi um logo e um ensino. Só exigiu cooperação estratégica naquele triste episódio das escutas, mas não foi com outros órgãos de soberania, foi com o partido da oposição que nessa altura defendia a teoria da asfixia democrática. Uma outra visão do papel do Presidente no processo legislativo. O papel do Presidente é assegurar a estabilidade das leis da República. Uma lei promulgada está promulgada. Não pode ser promulgada e a seguir vir o Presidente fazer um discurso ou enviar mensagens a desvalorizar a lei. Aqui está o fator da estabilidade. E se for preciso votar, se houver uma lei contrária aos meus valores, à minha consciência, aos princípios da Constituição, eu veto. Não vou fazer discurso a desculpar-me ou refugiar-me em falsos subterfúgios. E não me candidato para governar. Não me candidato para fazer ou desfazer o governo. Não é esse o papel do Presidente da República. Nem o de interferir na esfera governativa. O Presidente da República não é um segundo Primeiro-Ministro, nem um super Primeiro-Ministro, nem um tutor do governo. O Presidente da República tem que ser um árbitro e tem que ser imparcial e tem que assegurar a lealdade nas relações institucionais. E isso não aconteceu. Isso foi posto em causa várias vezes nesta legislatura. Mas o Presidente tem que ser também um inspirador, um mobilizador, um congregador das energias nacionais. Mobilizar o país para vencer estas dificuldades, sem que venham de fora dizer-nos aquilo que temos que fazer, fazendo aquilo que é preciso fazer, mas sendo nós, portugueses, a fazê-lo com a nossa criatividade, com a nossa força, com a história e a força e a energia que vem das nossas raízes e de uma longa experiência. É isso que se pede a um Presidente.
Eu sou um homem tolerante, sou um homem de liberdade. Sou, mas não sou e não serei um presidente complacente. E há quem queira um presidente complacente. Há quem precise de um presidente complacente. Porque não é preciso fazer uma revisão constitucional para subverter os serviços públicos e os direitos sociais. Que é preciso ter um presidente complacente no caso de haver uma mudança política que deixe fazer. Eu sou um homem tolerante, sou um homem de liberdade, mas serei absolutamente intransigente na defesa dos direitos sociais e dos serviços públicos consagrados na Constituição da República. O candidato, como hoje disse de manhã, Cavaco Silva disse que queria ser eleito à primeira volta para poupar dinheiro ao Estado. É um argumento demagógico e uma pressão populista e antidemocrática sobre o eleitorado. Não deixa de ser curioso e irónico que Cavaco Silva, depois de ter gasto na presidência mais 30% do seu antecessor Jorge Sampaio, venha agora acenar com o argumento. Aquilo de que Portugal precisa é de um presidente que não poupe na clareza das palavras. É de um presidente que não poupe na firmeza da defesa do interesse nacional. De um presidente que garanta a estabilidade e a lealdade institucional. De um presidente que não poupe na garantia dos direitos sociais e, sobretudo, na integridade e no combate sem tréguas à promiscuidade entre os negócios e a política. E também de um presidente que não tenha medo de ser escrutinado e que não adie, porque isso é sinal de arrogância, que não adie para depois do dia 23 as respostas às dúvidas e às perguntas que lhe são feitas. É preciso. Eu apelo a todos aqueles que me apoiam, a todos os esquerda, a todos os socialistas, progressistas, a todos os democratas que acreditam na democracia e querem uma democracia com Estado social. Dirijo-me a todos, inclusive aos que se reclamam da doutrina social da Igreja, que podem votar à direita, mas não querem perder o Serviço Nacional de Saúde, nem a escola pública, nem a segurança social pública. Dirijo-me a todos, façam um esforço, mobilizem-se, vão votar por Portugal, pela democracia, pelo Estado Social. Vamos à luta! Vamos à luta! Vamos à luta! Viva a luta! Viva a luta! Viva a luta! Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Os escravos e as bandeiras de Águeda, de Aveiro, de Alegre, de Portugal, por todos nós, alegre, 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 alegre. Será um presidente justo e solidário. Obrigado, Marta, pela vossa presença, pelo vosso apoio estimulante. Convosco e com alegre, vamos à segunda volta. Obrigado, Águeda. Obrigado, Aveiro. Obrigado, Portugal. Alegre!
todos, inclusive aos que se reclamam da doutrina social da Igreja, que podem votar à direita, mas não querem perder o Serviço Nacional de Saúde, nem a escola pública, nem a segurança social pública. Dirijo-me a todos, façam um esforço, mobilizem-se, vão votar por Portugal, pela democracia, pelo Estado Social. Vamos à luta! Vamos à luta! Vamos à luta! Viva a luta! Viva a luta! Viva a luta! Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Os escravos e as bandeiras de Águeda, de Aveiro, de Alegre, de Portugal, por todos nós. Alegre, 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 alegre. Será um presidente justo e solidário. Obrigado, Águeda, pela vossa presença, pelo vosso apoio estimulante. Convosco e com Alegre, vamos à segunda volta. Obrigado, Águeda. Obrigado, Aveiro. Obrigado, Portugal. Alegre!